Era uma manhã comum, como qualquer outra, mas ao acordar, Gimli não queria sair da cama. Sequer fazia esforço suficiente para abrir os olhos. Não adiantava. Com seus exatos 1457 anos, 34 meses e 6 noites, ele mantinha o péssimo hábito em ter dificuldade para levantar-se da confortável cama. Era um dia de muitos afazeres na grande e pequena cidade de Gillieville, mas nada que não pudesse esperar mais alguns minutos, visto que seu sono possuía uma preciosidade ímpar. Pensando bem, talvez comer fosse bastante importante também. Mas será que se comparava a dormir? Ele não tinha certeza. Contudo, durante todo esse devaneio sonolento, tempo suficiente se passara, e Dona Galeia devia estar esperando-o diante de sua padaria para pedir seus habituais pães quase queimados, que só ela gostava. Tinha que preparar entre 3 e 6 pães exclusivos para Dona Galeia. Era realmente triste quando ela pegava apenas 3 e ele preparava os habituais 6. Os 3 restantes não tinham destino certo, já que apenas esta sua cliente peculiar gostava deles assim. Levanta-se, Gimli! Onde você estava com a cabeça quando pensou em abrir uma padaria em Gillieville? Pensava ele. Gimli desconhecia outro guilde que tivesse tamanha dificuldade em acordar quanto ele. Seus olhos se abriram com grande dificuldade. Foi o suficiente para que enxergasse todo seu atraso. Obrigou-se para vencer a força quase gravitacional de seu leito, levantando-se com tamanha rapidez e com olhos tão cerrados que foi necessário o apoio de sua cauda para mantê-lo de pé diante do fraquejar de suas pernas sonolentas, enquanto as outras 2 caudas se esforçavam para dar o equilíbrio necessário. Cerca de 10 minutos foram suficientes para colocar seu uniforme, preto com um bordado de pequenos pãezinhos de 3 caudas, o logo que ele tanto se orgulhava. O guilde nutria um sentimento quase paternal para com seu uniforme, e ele adorava a forma como um contraste único com sua espessa pelagem branca se estabelecia ao vesti-lo. Quando sujava durante o trabalho, Gimli sentia-se ligeiramente triste, mas era inevitável. Não havia nada que pudesse fazer quanto a isso. Era um dos ônus de seu ofício. Já vestido, ele rumou o mais rápido possível para a padaria. O pensamento de Dona Galeia ali, esperando, deixava o guilde bastante apreensivo. Entretanto, não adiantava sentir-se assim. A solução mais adequada seria dormir mais cedo hoje para não se atrasar tanto assim no dia seguinte. Durante todo o percurso, ele notou que muitos guildes estavam mais ativos do que normalmente estariam em outros dias, tendo em vista o horário em questão. Aguçou os ouvidos completamente escondidos por debaixo de seus pelos, na tentativa de conseguir captar qualquer informação. Mas a única coisa que ouviu veio de uma guilde com muitos bobs distribuídos por todo seu corpo. É hoje sim! Um guardião que estava passando perto da... Nesse momento, ela notou que estava sendo observada e passou a cochichar. Gimli não se importou tanto com a discrição dela. Afinal, o que não faltava na padaria era a fofoca dos clientes. Guildes eram conhecidos por todos exímios como seres nada discretos, sendo em sua esmagadora maioria indiscretos por natureza. Não era seu caso, apesar de gostar de se manter informado. Gimli não se sentia nada confortável em espalhar boatos confidenciais que poderiam implicar em consequências das quais ele não gostaria de ser responsabilizado. Quando cruzou a esquina, avistou Dona Galeia com os pés num sobe e desce típicos de ansiedade e com uma fisionomia nada agradável no rosto. Aí vem bronca, pensou de imediato. Ele abriu um largo sorriso, que acabou por fazer toda a diferença. Apesar de Dona Galeia possuir um mau humor, ela era fraca à gentileza alheia, e sorrisos usualmente quebravam todas as suas defesas. Bom dia, Dona Galeia. Estou um pouquinho atrasado, não? Essas palavras saíram de sua boca ainda um pouco trêmula. Ela era uma de suas clientes mais fiéis. Morava na extremidade oposta da cidade, mas era dos seus pãezinhos que ela gostava.
Você se atrasou muito hoje. Minha vontade era te dar um puxão nessa sua cauda preguiçosa, disse ela com um sorriso no rosto. Sua sorte é que eu me derreto toda pelos seus pãezinhos. Então só por hoje você está perdoado. E deu um tapinha de leve na testa de Gimli. Mas não se atrase amanhã, ok? Não irei me atrasar, pode deixar. Suas duas caudas extremais fizeram um gesto em sinal de respeito. Concentrou-se para que conseguisse utilizar os braços quase disfuncionais de um guilde, que comumente se escondiam abaixo de todo seu pelo, para então abrir a porta da padaria. Embora Gimli se esquecesse com frequência de usá-los, sempre que possível ele os utilizava. Afinal, 7 membros são melhor que 4. Com a porta já aberta, pediu para que Dona Galeia o aguardasse por alguns instantes, enquanto verificava como estavam os procedimentos na cozinha. Gimli não sabia se ele se considerava um ser de sorte ou azar, já que todo guild possuía uma habilidade mágica comumente herdada de um de seus pais. Ter habilidades mágicas no preparo de alimentos não era ruim. De fato, era até encantador ver a forma como os alimentos se preparavam sozinhos. Tudo o que ele precisava fazer era utilizar sua cauda central para guiar os procedimentos iniciais. E depois, eles se concluíam praticamente sem qualquer influência sua. Para os alimentos mais complexos, era necessário acompanhar de perto, realizando novos movimentos em etapas determinantes do processo. Contudo, no preparo de pães, tudo o que precisava fazer era executar o comando para o início do preparo, sempre realizado ao fechar da padaria, e outra ação para seu término, ao abrir o estabelecimento. Todo esse tempo de preparo era o que dava o diferencial aos seus pãezinhos. Mesmo que Gimli conseguisse apreciar sua magia, ele ainda se perguntava como seria poder utilizar sua cauda para flutuar, ou mesmo levantar pesadas rochas como se fossem papel. Tentava não pensar nisso com muita frequência, já que estava fora de seu alcance. Ele apenas se conformava com seu dom culinário. Tudo estava magicamente sendo realizado. Sua cauda se ergueu quase até o teto. Então, os pãezinhos de Dona Galeia estavam prontos, quase queimados, na temperatura ideal, a qual permanecia estável, não importando as condições ambientais. Ele então se dirigiu para o balcão. Quantos pãezinhos vão ser hoje? Hoje eu quero 6. Minha filha brigou com aquele imprestável do Gélios, acredita? Franziu a testa com violência. Onde já se viu? A cauda dele tem força de 10 caudas, coisa rara, meu rapaz. E ele se recusa a trabalhar na remoção daquelas pedras para a construção do novo templo. Nossa, mas por quê? Gimli empacotou o pedido. Ele disse que não nasceu para isso, que nasceu para trabalhar com o Supremo Senhor D. Aí minha filha ficou se matando de tanto trabalhar para sustentar vagabundo sonhador. Ela deu um longo suspiro, então seus olhos se arregalaram. Falando nisso, ele vai vir aqui hoje, você ficou sabendo? Quem? O Gélios? Ele gosta de pães iguais aos da senhora? Disse já pensando na desculpa que poderia usar. Ele acabara de entregar os únicos 6. Gélios? Ela riu alto. Graças aos Supremos não. Quero aquele traste bem longe daqui. Eu estava falando do Supremo Senhor D. O quê? O Supremo Senhor D? Ele não conseguia acreditar. Hoje era só um dia comum, como qualquer outro. E já se passaram 10 anos desde a última vez que ele estivera em Guilherville. Sim, ele mesmo. Ninguém estava esperando, mas ontem o boato se espalhou pela cidade toda. Ela estava se deliciando com cada palavra que saltava da sua boca. Suas 3 caudas estavam inquietas, tamanha era sua empolgação. Dizem que dessa vez ele está procurando apenas um de nós. Será que eu teria essa sorte? Ainda não estou acreditando! Os pelos de Gimli estavam levemente arrepiados, as caudas totalmente erguidas em sinal de surpresa. Como ele pôde ser tão desleixado? Essa poderia ser a chance da sua vida. E justo hoje, ele mal conseguira se levantar da cama, não se preparou, nem passou pela sua cabeça tal possibilidade. Pois é, acredite. Enfim, agora eu preciso ir. Hoje pode ser o meu dia.
Ela deu um sorrisinho. Muito obrigada pelos pãezinhos de hoje. E saiu com suas caudas ainda muito agitadas de empolgação. Metade da manhã já havia se passado e mais nenhum cliente viera. Gimli pensara que só poderia ser por causa do burburinho na cidade. Não seria para menos. Era a grande oportunidade de qualquer guilde, mas não a dele. Pensou em fechar a padaria e esperar pela possível visita do Supremo Sr. D em sua casa, onde pudesse se preparar melhor. O Supremo costumava visitar as casas dos guildes até encontrar os especiais, para então levá-los para a lendária Fortaleza de Cristal, localizada em uma ilha suspensa entre os limites atmosféricos e o espaço. Por fim, se decidiu. Iria ficar na padaria. Ao menos se distraía com suas habilidades mágicas na cozinha. E assim, não pensaria tanto na oportunidade que deixara passar por pura preguiça. Há quanto tempo estava na cozinha, ele não sabia. O sino não tocara, então nenhum cliente havia chegado. Decidiu fazer alguns bolos para deixar na vitrine. Agitou suas caudas, fazendo com que os ingredientes se movessem magicamente das prateleiras, flutuando até o encontro dos outros e então se misturando em pleno ar. Os ovos perdiam suas cascas como que dissolvidas instantaneamente. E quando as massas se encontravam no ponto ideal para assar, elas repousavam na forma com leveza. E em seguida, chamas dançavam ao redor deste suporte metálico. O fogo ia do vermelho vivo ao azul. Ora consumia toda a forma, ora recuava. Em determinados momentos, as chamas adentravam e saíam da massa. Tudo isso encantaria qualquer guild que não os da família de Gimli. Mas ele já estava bastante acostumado com todo este processo. Enquanto observava o crescimento dos bolos, seus ouvidos escutaram o sino tocar. Finalmente um cliente chegara. Olhou pela janela e percebeu que ainda não era tarde. Talvez as últimas horas da manhã. Gimli pensava que poderia ser a pequena Golipa, querendo os tradicionais pirulitos de chocolate. Aqueles pirulitos eram a maior atração de sua padaria para os pequenos guilds. Como esses doces não derretiam na boca por um dia todo, acabavam sendo um atrativo forte o suficiente para conquistá-los, sendo o maior problema para as crianças guilds não mordê-los, visto que os pirulitos não eram a prova de mordidas. Ao sair da cozinha, reparou que quem estava ali não era o Golipa, muito menos um guild. O que estava diante de seus olhos era uma figura enorme que estava toda encolhida dentro da padaria. O desconforto dele se mostrou nítido, ele mal cabia ali dentro. Só depois do choque inicial que então reparou em outros detalhes daquela misteriosa figura, que parecia vestida pela própria noite. Seus olhos subiram e vislumbraram uma letra D cravada no anel em seu indicador esquerdo. Não seria possível! Era ele! Refletiu Gimli enquanto seus olhos e suas caudas ficaram trêmulas, os pelos brancos totalmente eriçados. O guilde elevou o olhar e com isso teve certeza. Aquele olhar misterioso, o cabelo cacheado e prateado, só podiam pertencer ao Supremo. Foi então que aquele senhor que se encolhia na padaria deu um leve sorriso, fazendo com que sua pequena barba, também prateada, realçasse todo aquele semblante misterioso.